Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Tassiana Valência no canal Arte Agora. E antes de mais nada, eu quero pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente. É muito importante a participação de vocês. Hoje eu estou aqui na Cultura Nordestina Letras e Artes e vou conversar um pouquinho com Guilherme Vanderlei, guitarrista da banda Ilógica. Olá Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Tassiana? Boa tarde. Boa tarde. Eu tive a honra de assistir um show, né, da banda Ilógica. Hoje o nosso papo vai ser bem ilógico. Em janeiro. E fiquei muito encantada com a banda. Apesar de eu ter ficado muito na frente e um barulho de rock muito grande. Eu nunca mais tinha ido para show de rock, na verdade. Aí eu fiquei muito interessada em saber da história de vocês, né? Porque, inclusive, vocês já estão um tempinho, né? Essa estrada aí. Bom, antes de tudo, eu fico feliz que você tenha gostado do show. Gostei muito. Meu menino gostou demais, só faltou quebrar a cabeça, mas ele queria até lhe contratar, mas depois foi procurar o contato. Aí eu quero saber como foi, desde quando que você passou a se interessar? Vamos começar do começo. Por rock. Bom, vamos lá, né? Minha formação musical de rock tem muito a ver com meu pai. Eu me lembro quando eu tinha acho que uns 8 anos e meu pai tinha um LP do Iron Maiden. Sim. E aí ele foi mostrar esse LP. A primeira coisa que eu fiz foi ficar impressionado com a capa, né? Porque ela é bem chamativa, mas o que me prendeu foi a música. Sim. E que idade? Acho que eu tinha uns 8 anos. Pouco depois do vestibular, eu tinha uns 19 anos, eu tive minha primeira banda, assim, banda mesmo, né? Mas era banda de cover. Sim. E o que é interessante é que nesses primeiros momentos de ter banda, eu basicamente conheci o pessoal que ia ser a minha banda, no fim das Mas era contas, assim, hoje. Pessoal de colégio? Eram amigos de colégio, amigos de curso de inglês, enfim, acabou que foi uma turma que, assim, eu conheci um da escola, o outro do curso de inglês, então acabou que o grupo de amigos se formou dessa forma. Sim. E assim, obviamente somos todos amigos e o interesse em comum inicial foi música e ter a banda, né? E interessante... Qual era o nome da banda? A banda era um nome muito estranho, porque era o seguinte, né? Primeiro que assim, a gente sempre achou o nome de banda uma coisa difícil de arranjar. É verdade. Inclusive, aí já foi um adendo, né? O nome Ilógica foi justamente porque nosso baterista achou que a gente não seguia uma linha específica dentro do rock. Sim. Então ele pensou, isso aqui não faz lógica. Ilógica. Eu adorei isso. Hoje não, acho que na semana passada como era o nome da banda, meu Deus? É uma coisa que não é. Eu sou ótimo. Não é lógico, é ilógico. Que bom que você gostou. Gostei. Mas enfim, voltando, né? O nome da primeira banda da gente foi um nome que não faz sentido algum e era Spiosvar. E o que diabos é pra ser isso, né? Porque senão no fim das contas não é nada. Mas era o seguinte, a gente não fazia a menor ideia de um nome para colocar na banda. E aí, nosso baixista, que inclusive é o mesmo baixista do Ilógica, e que eu vou entrar nisso aí mais à frente, mas enfim, ele fazia alemão. E aí, um amigo da gente que fazia parte da banda também na época descobriu, eu não lembro muito bem qual foi a história, eu sei que metade desse nome é em holandês, não sei qual é a palavra. E metade é alemão. A outra metade é em alemão, também não sei qual é a outra palavra. E no fim das contas, isso tudo misturado deveria significar caixa de música. Ah, tá. A ideia era essa, obviamente a execução foi péssima, mas... E aí o que acontece? Foi interessante que nesse tempo, justamente, nos unimos para tocar, eu, Rafael Cavalcante, que é nosso baixista, e Atla Vieira, que é nosso baterista. Desde essa época. E nós tivemos algumas bandas em conjunto ao longo de 15 anos. Sim. Quando a gente para pensar assim. Até que o Ilógica surgiu. Tempo, né? É muito tempo. Nisso aí, a gente teve uma série de bandas cover. Aí nosso baixista Rafael passou no concurso, aí foi morar fora, e a banda parou. Aí depois Tem esse negócio, né? De volta, resolve a vida. Foi. E aí, todo mundo morando junto de novo, todo mundo morando na mesma cidade. Estávamos, isso fim de 2019, estávamos no casamento de um amigo nosso,
chamado Caio, que já foi nosso vocalista. Nós três éramos padrinho de casamento dele. Estávamos na fila para entrar. E estávamos também em fila, um atrás do... Sim. Os casais estavam uns atrás dos outros. E aí, a gente conversando lá, e a Atla me pergunta: "Ô, Guilherme, tu não quer voltar a ter banda, não?" Eu topo. Parece que é meio que um vício, né? Você não fica querendo deixar nunca. Exatamente. Aí a gente falou que o Rafael também topava. E acontece o seguinte: em todas essas bandas que a gente teve ao longo desse tempo, uma coisa dificílima de a gente conseguir sempre foi o vocalista. Era sempre o ponto crítico da banda. Sim. Eu pensei que todos vocês cantavam, mas tem um vocalista. Nós temos um vocês cantor. cantam, né? Assim, nós. Vocês participam. Nós, Rafael e eu, Atla, até hoje pelo menos não enveredou por essa área, a gente sempre faz o que a gente chama de backing vocal, né? O vocal de apoio. Sim. Mas. Eu percebi. Primeiro que nenhum de nós, assim, chegou a ter, como eu posso dizer, a se sentir seguro para assumir o canto. Vocês não fizeram aula de canto em momento algum? Assim, nós três não. Rodrigo fez, Rodrigo, que é nosso vocalista, fez e... Bom, Rodrigo é o vocalista de hoje. É o vocalista de hoje, Rodrigo Assis. E ele... Bom, enfim, a gente nunca pensou em cantar mesmo. A gente até teve uma banda que a gente tava com tanta dificuldade de conseguir cantor, que a gente tentou improvisar, mas não deu certo. Inclusive, essa versão em particular da banda, que se chamava Barracuda, se eu me lembro bem, acabou justamente por falta de vocalista. E aí, bom, o tempo passou. Aí... E nesse tempo ninguém pensou em ousar cantar? A gente tentou, mas não deu certo. Não ficou legal. Era, assim, também envolvia conseguir fazer duas coisas um tanto distintas ao mesmo tempo, que é cantar e tocar, e enfim, nenhum de nós até Inclusive, hoje. ele canta muito em inglês, né? As letras a gente ensina em inglês até hoje. E tem letras de vocês também. Porque assim, o Ilógica foi a primeira banda da gente que a gente pensou: vamos fazer uma banda para fazer música da gente, para fazer música autoral. As outras tinham sido todas bandas de cover até então. Entendi. E o que acontece? A gente focou mesmo em fazer as nossas músicas. E nisso, o que ocorre? A gente sempre ouviu, assim, cada um tem seus gostos particulares, né? Mas o gosto musical em comum sempre foi basicamente rock cantado em inglês. Não necessariamente um rock inglês, um rock estadunidense, ou de onde quer que seja, mas cantado em inglês de resto. E então a gente acabou meio que naturalmente seguindo esse caminho. Não é um caminho obrigatório, mas acabou acontecendo dessa forma. E o que acontece? Bom, enfim, a gente estava nesse casamento, a gente conversou e decidiu fazer a banda. E aí o que acontece? Aí eu falei, né? E quem vai ser o cantor vai ser Caio. Caio era justamente esse amigo nosso que estava se casando. E o que ocorre? Até onde eu sei, pelo menos, o Caio nunca até então tinha cantado em lugar nenhum. Eita. Então ele foi meio que surpreendido, ele topou a ideia. Começaram lá no casamento, porque de vez em quando umas coisinhas, né, doidas. Ia ser interessante, mas infelizmente isso não aconteceu, não. E o que ocorre? Aí no fim de 2019, a gente voltou a ensaiar, a gente definiu um repertório originalmente de cover mesmo. E aí nesse meio tempo, a gente conversando e tal, aí a Atla vai perguntar: olha, tu não tem mais aquelas tuas ideias, não? Tu não topa fazer uma coisa autoral, não? Topo. Aí começou essa ideia começou a surgir bem aos poucos. E o que aconteceu? Eventualmente a pandemia chegou. E, bom, a pandemia foi um inferno na vida de muita gente, inclusive, né? Nas nossas. Qual foi o ano? 2020, isso, né? 2020. O casamento em que a banda se reencontrou foi em 2019. Sim, certo. A gente voltou a ensaiar comecinho de 2020, finalzinho mesmo de 2019, coisa ali do tipo. Fim de dezembro, começo de janeiro. E aí, 2 meses depois veio a pandemia. Isso significou que a gente passou mais um bom tempo sem ensaiar, obviamente. E, assim, as rotinas mudaram, né? Por necessidade de lockdown, de, enfim, afastamento social e tudo mais. E nisso, eu passei a ter muito mais tempo livre. E eu aproveitei para fazer as músicas, compor. As letras, elas vieram em um momento... Assim, pelo menos para mim, até hoje, compor tem sido da seguinte maneira. Eu surjo com a ideia musical, a parte instrumental. Certo. Aí depois você joga. E aí a gente
pensa num tema que quer tratar em uma letra, enfim, e a partir daí escreve a letra. Até hoje tem sido assim. Sim, Isso sim. também não é obrigatório. Eu gostei demais dos arranjos musicais. Que bom. Eu perguntava, Obrigado. é dele essa música. Muito legal, gostei muito. Que bom, que bom. E aí vocês tiveram já um CD? Foi, a bem dizer, nós já gravamos 2 trabalhos. O primeiro, que ainda foi gravado com o Caio, foi inclusive uma situação interessante, porque Caio, hoje ele está concluindo o curso de medicina. E quando a gente começou a banda, ele estava começando o curso. E curso de medicina é uma coisa que toma muito do tempo da pessoa. Então Caio foi ficando cada vez com menos tempo. E do outro lado, nós 3, né? Atla, Rafael e eu, começamos a querer cada vez mais investir mais na banda. Mesmo que de maneira amadora, mas assim, investir mais nosso tempo. Se dedicar mais, né? Exatamente. E nisso a gente viu que assim, as agendas não estavam mais casando. Então a gente teve um papo com o Caio. Ele entendeu a situação. Inclusive uma coisa muito positiva, porque, bom, nós 3 fomos para ele tava tipo, se der tempo eu vou, né? E vocês estavam querendo arranjar o tempo, né? Justamente. Certo. E o que acontece? Nisso aí, a gente teve uma conversa com ele, ele compreendeu. Inclusive, assim, até hoje somos amigos. E quando, nesse momento de mudança na banda, a gente tinha a ideia de fazer uma gravação, que a gente já tinha algumas músicas compostas e tudo mais. A gente tinha a ideia de fazer uma gravação. E para unificar. E assim, a gente ficava, poxa, a gente vai gravar quantas músicas? A gente vai gravar quais músicas? Sim. A gente vai falar de que nas letras? E aí tem uma música que que se chama Gunslinger, que está no nosso primeiro trabalho, que ela tinha uma levada meio faroeste. E aí Caio veio com a ideia que, bom, serviu para unificar a banda, que foi o seguinte, olha, vamos fazer um disco com poucas músicas, que a gente chama de EP, né? Que é Extended Play. Sabia não. Que é uma questão técnica. Isso tudo por causa do tamanho do vinil, né? Sim. Tinha o single, que era 1 ou 2 músicas, uma música para cada lado do vinil. Esse EP são quantas? Esse EP são de 4 a 5 músicas, porque também é o próximo tamanho do vinil. Por último vem o LP, que é long play, que aí, bom, até onde eu sei, é a duração máxima de um vinil. E aí, esse EP da gente se chama Tragedy The Countryside, está disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music. Fala devagar, Guilherme. Ele é... Como é o nome? Tragedy at the Countryside. E ele tá lá. E o que acontece? Esse EP, ele é o que a gente chama de trabalho conceitual. Ele conta uma história do começo ao fim. As músicas, elas existem isoladamente, e elas não dependem do outro para existir, mas elas juntas contam a história. É interessante, né? E aí, essa história, quem veio com a ideia de fazer essa história foi Caio. Baseado numa série que ele assistiu, acho, na Netflix ou coisa do tipo. E assim, baseado de maneira solta, né? Sim. Ele não conta a história que ele viu lá, não. Ele conta a história que ele criou em cima do que justamente. E aí, pronto, esse trabalho serviu não só para a gente fazer o nosso primeiro trabalho, como também para fechar a fase de Caio na banda. Concomitantemente à gravação desse trabalho, desse disco, entrou nosso novo vocalista, nosso atual cantor, que é Rodrigo Assis. E aí Rodrigo, assim, ele já era amigo de Atla há muito tempo. Mas grita, viu? Vocalista de rock tem que gritar. Justamente. E aí ele já tinha feito aula de canto e tudo mais. Assim, a gente já conhecia ele, inclusive eu já tinha tocado com ele uma vez ou outra. Mas a gente já não se via tem muito tempo. E aí a gente pensando nessa situação de novo cantor e tal. A Atla falou, olha, o Rodrigo outro dia veio falar comigo, eu falei que tava na banda e tal, vocês não topam, né? Topa. E aí ele entrou na banda, ao mesmo tempo que a gente tava gravando as músicas do primeiro trabalho, e aqui foi a despedida de Caio, a gente começou a trabalhar, a gente já tinha algumas músicas que estava trabalhando ainda no tempo de Caio, e a gente começou a aproveitar com o Rodrigo, a gente também começou a compor outras, e aí... Quando você fala a gente, é porque todos compõem... a gente... Vamos lá. Ou dá uma sugestão e vocês vão... É o seguinte, o procedimento de composição da banda,
ele é aberto. Quem quiser compor alguma coisa, traz e a gente trabalha em cima. Certo. Na prática, ocorre da seguinte maneira. Geralmente, eu trago composições, a banda toda arranja. Sim. Ou seja, não sou eu que digo o que Rafael vai tocar. Ele cria uma linha de baixo e ele toca aquilo ali em cima. Mesma coisa com a Atlas, mesma coisa com o Rodrigo. As letras também funcionam dessa forma. Assim, todo mundo traz o que quiser e é realmente... eu escrevi algum, o Rodrigo escreveu outras, a Atlas escreveu outras. É bom, né? Porque todo mundo participa. Porque, assim, o interesse é ser banda, né? Não é ser projeto solo. Então, o que ocorre? Tem sido assim, tem ocorrido dessa forma, o que não impede que ocorra de outra forma. Sim. E aí a gente gravou esse material com o Caio meados de 2022, lançou no começo de 2023. No fim de 2023, nós gravamos o trabalho seguinte, que já foi um álbum completo, com 10 músicas, com o Rodrigo cantando. Joia. Esse álbum completo se chama Underdogs in the Limelight. E também já está... Underdogs in the Limelight. A ideia por trás desse... Então, esse álbum, ao contrário do EP, as músicas são isoladas. Sim, certo. Então, assim, cada uma trata da temática de uma temática específica daquela música. Elas em conjunto, elas não são pensadas para contar a história em conjunto. E esse título desse álbum, ele surgiu como um título de trabalho de uma música. O que é que eu chamo de título de trabalho? Um título provisório. Sim. Quando eu componho uma coisa, para não ficar música número X, música número Y, eu coloco algum título que seja só para saber que música é aquela, e o título não precisa ser o tema da letra, ele pode permanecer ou não. E surgiu dessa forma. Depois, né? Pode. E aí surgiu dessa forma. E aí era o título de uma música, que inclusive saiu nesse álbum, só que essa música teve o título alterado para Split. E a Atlas escreveu uma música, uma letra que se diz que não tinha nada a ver com o título original. E a gente, obviamente, não manteve o título porque tinha que ter a ver, né? Sim. Mas o Rodrigo achou o título muito interessante. Então ele falou assim, vamos usar esse título para ser título do álbum? Vamos. E o Rodrigo é um artista muito competente, porque o que acontece? Ele é publicitário. Tem uma visão, né? Tem uma visão muito voltada para isso, e ele desenha muito bem. Então o que acontece? Ele criou não só a capa do primeiro EP, como também desse álbum. As camisas da banda, ele que fez a arte. Então. Danado ele, né? Danado ele. Danado. Ele entrou para ser cantor e se tornou muito mais do que só isso. Verdade. E é aí que ocorre. Bom, esse álbum também está disponível em todas as plataformas digitais. Certo, eu vou colocar aqui, gente, o nome do álbum, né, para vocês procurarem. E nisso aí, entre a gravação do álbum e o lançamento, a gente teve alguma série de... Não vou dizer problemas, porque foram coisas muito positivas, mas uma série de... como é que eu posso dizer? Uma série de acontecimentos que fizeram com que a gente atrasasse o lançamento do álbum. Por exemplo... Mas que crescesse também, né? Geralmente tem um crescimento aí. Porque, por exemplo... Tem uns problemas. No caso, bom, a primeira coisa que nos fez adiar o lançamento foi tudo menos um problema, porque o que acontece? A Atlas foi pai. Tá. E pai de primeira viagem ainda por cima. Então, assim, a gente decidiu, olha, primeiro que assim, sua paternidade é prioridade. Lógico. Lógico, não é ilógico. Justamente. E o que ocorre? A gente fez uma reunião para decidir se lançava logo ou se a gente segurava para lançar depois. E quem deu o argumento vencedor do debate foi o Rodrigo. Ele falou, olha pessoal, a gente quer fazer show. A coisa que mais vai nos dar mote para fazer show é o lançamento de um disco. Se a gente lança o trabalho e não divulga, não tenta correr atrás de show naquele momento, a gente perde esse argumento. Sim. Então, vamos segurar. E a gente concordou e assim foi. Então, o que acontece? A gente conseguiu marcar e efetivamente fazer o que acabou sendo o primeiro show da banda no fim de setembro do ano passado. E a gente pensou, bom, agora que já que a gente já está de fato trabalhando com dados objetivos para fazer um show, vamos lançar o álbum. E aí a gente lançou no metade de setembro.
do álbum, o álbum, no caso. Uhum. Então, aí de lá pra cá a gente teve outros percalços, porque, por exemplo, o Rodrigo teve que fazer uma cirurgia, teve que se recuperar, então... Uma hora ou outra acontece uma coisinha, sempre né? acontece, aí a gente voltou a fazer show no começo desse ano. Foi o que eu fui. Foi. Né? E aí, felizmente, o show repercutiu tão bem que pouquíssimo tempo depois já tem outro show pra fazer, então... Muito bom. E vai repercutir mais ainda, né? É, justamente. Ora, então... Agora com o programa, então, é que a coisa vai repercutir mesmo. Vai programa na Arte Agora. Sim, vamos lá em Arte Agora. Vocês têm alguma coisa com a música do Arte Agora também, né? Sim, Alexandre ele usa basicamente duas músicas nossas como na abertura. Ele alterna entre uma música chamada Scars e outra chamada Communication Failure. Vocês tocaram alguma coisa, eu conheço essa música. As duas músicas são do nosso novo trabalho, né? Sim. O Underdogs in the Limelight. Certo. Ambas estão lá. Muito legal. Eu queria que você dissesse aqui o nome da banda de cada um, né? Tem o Rodrigo, né? Rodrigo Assis é nosso cantor. Eu, Guilherme Vanderlei, sou o guitarrista. Rafael Cavalcante é nosso baixista. Atila Vieira é nosso baterista. Nós juntos formamos o Ilógica. Bem, eu quero agradecer, Guilherme, por você estar aqui. Tem alguma coisa que você queira falar? Eu vou deixar aqui, gente, o link para vocês conhecerem o Ilógica. Vale muito a pena, é muito legal. E também, se você puder deixar o contato aqui, Guilherme, eu puder deixar aqui com o pessoal que está assistindo, também é bom. E quero botar no finzinho do programa uma música de vocês. Claro. Aí eu queria que você me passasse essa música para que as pessoas comecem a conhecer já por aqui. Certo? Vou passar esse vídeo em breve. Vamos lá. Para quem tiver um Instagram, dá uma olhadinha no nosso perfil. É o @ilogicamusic. Tudo certo. Junto, Ilógica com 2 L's. Pronto, vou deixar também aqui para vocês entrarem lá, para conhecerem. E, bom, se alguém quiser também fazer algum show do tipo, a gente... Sim, contato, né? O nosso contato tem sido, de fato, no Instagram. Certo. Vamos lá, né? Vamos lá, no privado, a gente atende e a gente conversa. Gente, vale muito a pena. Eu adorei. Eu quero parabenizar você e a banda toda. Infelizmente a gente tem que juntar, né? Eu já tentei, às vezes, juntar uma banda, mas não, isso aqui não pode, isso aqui não trabalho, não sei o que, não dá. Mas vocês vão conhecer, aqui a gente citou o nome de cada um. Eu vou deixar aqui também o nome do pessoal e vocês entrem em contato. Se quiserem conhecer ou quiserem contratar, vai estar tudo aqui embaixo para vocês se comunicarem com a banda, ok? Guilherme, mais uma vez, muito obrigada. E mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço, Tassiana. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Conversando com Tassiana Valença no canal Arte Agora.